A gente tá vendo. A gente quer tá ser vendo. cancelado? Cara, o que você acha dessa. Tá rolando muito papo sobre censura, né? Sobre chegar até o cidadão mais comum, até a censura, mesmo você sendo uma pessoa mais pública, né? Com certeza se posicionando de uma forma bem mais firme que muita gente. Você tem receio de que isso chegue até você ou até, vamos falar, né, todo mundo que está aqui na Jovem Pan, que está se expondo, está colocando a opinião aqui para o público, está questionando, está querendo saber o porquê das coisas, você tem medo que isso seja algo realmente generalizado, que de repente, suas contas estão bloqueadas, suas redes sociais, porque para você é muito mais presente do que para nós, né? Muito mais pelo seu posicionamento político. Não pelo posicionamento, mas pela sua posição política. O que você pensa disso aí? Olha, eu não tenho medo. Eu não tenho medo nem um pouco da censura. Eu temo pelos meus, né? Porque quando você se envolve na política, você é um agente político, a sua família casa com isso sem querer casar. Né? Então, se você vincula a sua família... Então, eu tenho medo pela minha família. Mas eu não tenho nenhum medo de ser censurado, de falar o que eu penso. Nessa emissora, nós enfrentamos isso. Né? Caso a gente falasse em relação a um determinado político durante as eleições, tinha multa para a emissora que falasse determinadas informações. E eu acho que a gente vive um momento muito perigoso em relação ao judiciário. Né? São medidas que vêm sendo tomadas que hoje agradam muito a um lado. Só que esse lado, muitas vezes ele esquece que daqui a pouco ele está na contramão desses acontecimentos. Exato. Uma hora você é vidro, outra hora você é vidraço. Exatamente. Então, assim, é algo que chama muita atenção. Quando eu briguei muito com um colega de bancada, onde ele disse, olha, então, nós estamos passando por cima da Constituição, mas daqui a pouco a gente volta a usar a Constituição de novo. Isso é algo que não é inaceitável, porque quando você passa por cima da Constituição uma vez, você vai passar sempre por cima da Constituição. E é algo que não há pressupostos para o que pode acontecer. E eu acho que isso ainda tem muito a ser visto, muito a ser falado e muito a acontecer no nosso país. A nossa democracia é uma democracia jovem e, ao mesmo tempo, já houve tantas lacunas e tantos rasgos assim, em acontecimentos na nossa história que nos colocam sempre em xeque em relação do que pode acontecer com a nossa nação. Uma nação que não está acostumada a ser censurada, que não está acostumada a ser presa, que não está acostumada com determinados acontecimentos, quando é acuada, reage de uma forma que não se espera. Então, os acontecimentos recentes no nosso país, não estou falando da depredação dos prédios públicos, isso eu sou extremamente contra, sim, mas a forma na qual o judiciário vem se posicionando, um exemplo, né? O afastamento do governador Ibanez. Quem afasta o governador é o STJ. O STF tinha que encaminhar o processo para o STJ, definir como seguiria, e não passar por cima do devido processo legal, que eu acho que é algo que a gente não pode permitir na história do nosso país, né? Então, assim, são medidas que vêm acontecendo e chancelados por lideranças que daqui a pouco podem se arrepender dessas decisões. Porque o que hoje é conveniente, amanhã prejudica muito. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas para a gente fazer uma análise. Por exemplo, a presidente Dilma com o Temer. O Temer era o maior aliado, vamos deixar o MDB fazer o que quer, ocupar espaço e tudo mais. O MDB conseguiu galgar o impeachment dela. Construiu o impeachment dela junto com o Congresso. Então foi uma cobra que ela mesma alimentou com ela. Né? E assim, qual foi a justificativa na época? Vamos tirar a Dilma, nós vamos tirar a Dilma porque é um mal necessário que a gente precisa e colocar o Temer porque é um mal necessário que nós temos que fazer para o nosso país avançar. Então, assim, são sempre justificativas para passar por cima da lei, para passar por cima dos poderes. E essa política é a política que a gente tem que abominar. É a política onde a população sempre vai ficar à margem das suas escolhas. E eu acho que isso é um desafio. O pessoal fala, pô, você tá aceitando Lula na presidência? Pô, ele foi eleito de forma adequada? Eu me candidato pelo sistema eleitoral. Eu me candidato pela urna eletrônica. Não tem como eu falar, não, a eleição do Lula não foi a favor da urna, não foi pela urna eletrônica, não foi certa, tá errado, ele não pode assumir, ele tem que ser tirado do cargo. Pô, eu faço parte desse processo eleitoral. Não há indícios até hoje, né? Se houver indício, aí é outra conversa. Nós temos que reagir de uma outra forma, né? A outra questão, como é que é o presidente, gente? É o presidente. Eu sou a favor das políticas dele? Não, mas nós temos que fazer uma oposição qualificada. É questionar o porquê que aumenta-se mais o auxílio das pessoas que estão na penitenciária do que o salário mínimo, que é para o trabalhador. O trabalhador pesa na ponta. Por que o trabalhador que ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda? É questionar o porquê que aumentou o salário dos juízes e não aumenta o salário real do
trabalhador no salário mínimo? Por que não fomenta as empresas? Por que não fomenta o nosso grande negócio nacional, que é o agronegócio? Com todo respeito, eu adoro a cultura, acho que os artistas têm todo o direito, mas assim, a cultura recebeu mais ou menos o que o agronegócio ganha, o quanto que a gente exporta de alimento, quanto que a gente exporta de matéria-prima. Nossa indústria não é forte. Altair, sabe por que é melhor você comprar uma roupa fora? Porque a China vende mais barato que a nossa indústria nacional. E não tem como você fomentar porque não é competitivo. Então, tudo isso pesa na hora. Então, eu coloco isso de uma forma muito, muito, muito sincera, que chame a atenção de quem está nos acompanhando. Defenda os seus direitos e o direito de você falar o que você pensa. Eu lembro que nessa emissora, quando a gente falava alguma coisa e recebia uma ação, a gente usava o artigo 5º da Constituição. Liberdade de expressão. Esse é o artigo que mais está sendo colocado em xeque. Né? E outra, agora nós vamos ter aí o atual presidente falou que vai ter dentro de uma pasta para avaliar o que é fake news ou não. O que é fake news? Total. E quem é essa pessoa que consegue determinar isso? Que conselho é esse que é o dono da verdade, né? Exatamente. E até que ponto a fake news entra que tira a nossa chance de questionar? Porque eu posso não ter entendido essa questão ainda, certo? Uma pauta qualquer. E por que a gente não pode questionar sobre isso? Não, trazer isso em pauta. Mas eu acho que pessoas como nós, principalmente pessoas como nós que estamos na imprensa, que somos vistos, a gente não pode se eximir da responsabilidade. A gente tem o compromisso de quem nos acompanha saber da verdade, saber o que a gente pensa. Quando nós que estamos aqui frente ao microfone, na televisão, no rádio, nos calamos, as pessoas começam a olhar de uma outra forma. Né? E quando a gente fomenta, incentiva, a situação muda. Né? Maringá teve uma lacuna de poder muito grande, uma quebra de um grupo político muito forte por causa das emissoras de televisão e rádio. A Jovem Pan foi essencial para a mudança de governo que nós tivemos em Maringá, para a mudança de governo que nós tivemos no estado, porque pelas opiniões a gente leva o nosso ouvinte, o nosso telespectador a pensar no que realmente ele acredita. E não entender o que o governo está colocando, o que o determinado prefeito, deputado, governador, presidente está colocando é a verdade absoluta. Porque a verdade não existe uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é relativo. Para você lá no teu bairro pode estar tudo bem, para o bairro do Altair pode estar tudo ruim. Né? Então, assim, o que realmente as pessoas precisam saber é poder se expressar, é poder falar o que elas pensam e ter uma informação de qualidade. Que eu acho que isso faz toda a diferença.